Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Paris, na Califórnia, Estados Unidos, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde 13 filhos de um casal com idades entre 2 e 29 anos sofreram maus tratos, torturas e cárcere privado dos próprios pais. A justiça americana condenou à prisão perpétua o casal que manteve em cativeiro e torturou por anos 12 de seus 13 filhos biológicos. David Turpin, de 57 anos, e Louise Turpin, de 50, se declararam culpados de 14 crimes, incluindo tortura, abuso infantil e sequestro. Sua sentença já era prevista. Eles nunca ofereceram cuidados médicos aos filhos, que estavam desnutridos e só podiam tomar banho uma vez por ano. 2 deles se dirigiram aos pais pela primeira vez desde sua prisão. Meus pais tiraram toda a minha vida, mas agora estou recuperando. Estou na faculdade e vivo de forma independente. Adoro sair com meus amigos, é tudo ótimo. Acho que tudo acontece por um motivo. A vida pode ter sido ruim, mas me fortaleceu. Eu lutei para me tornar a pessoa que sou. O outro, que se identificou como Joshua, compartilhou que às vezes tem pesadelos com as coisas que aconteceram e com seus irmãos sendo acorrentados. Ele acrescentou que isso ficou no passado e que perdoa os pais. Os 13 irmãos, com idades entre 3 e 30 anos, estão sob os cuidados dos serviços de proteção de crianças e adultos. O casal foi preso em janeiro de 2018, depois que Jordan Turpin, então com 17 anos, fugiu por uma janela e, com um celular desativado, conseguiu chamar os serviços de emergência. Ele levou 2 anos para planejar a ação. Em 14 de janeiro de 2018, uma das crianças, Jordan Turpin, com 17 anos de idade, escapou da casa da família e chamou a polícia local, que invadiu a residência e descobriu evidências perturbadoras do que estava acontecendo ali. Dado o número de dependentes envolvidos, o grau de abuso e a natureza prolongada ocorrendo ao longo de décadas. A história rendeu importantes notícias nacionais e internacionais. Especialistas em abuso familiar consideraram o caso extraordinário por vários motivos. Em fevereiro de 2019, o casal David e Louise Turpin se declararam culpados de 14 acusações criminais, incluindo crueldade contra um adulto dependente, crueldade infantil, tortura e cárcere privado. Em abril, eles foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Vamos começar a falar como toda essa história começou, o ponto de partida disso tudo. Primeiro eu vou falar aqui do patriarca da família, David Alan Turpin, certo? Ele nasceu em 17 de outubro de 1961. Foi formado em engenharia de computação pela faculdade da Virgínia, do estado da Virgínia, chamada Virginia Tech. Lá
ele trabalhou em Lockheed Martin, uma empresa do ramo, e também trabalhou em outra empresa com o nome de Northrop Grumman. Ele conheceu sua esposa Louise Ann Turpin na Princeton Ring School, também na Virgínia. E lá foi o estado onde os dois se casaram no ano de 1985, quando David tinha 23 anos e Louise 16. A família Turpin era uma família de cristãos pentecostais e, como parte de suas crenças, o casal teve muitos filhos, porque, segundo eles, se Deus os chamou para isso, eles tiveram que ter esses filhos para atender ao pedido de Deus. Era mais ou menos assim que eles pensavam. Então, o saldo de filhos que esse casal teve era um número de 13, sendo 10 meninas e 3 homens. Isso entre os anos de 1988 e 2015. Bom, até 1999 a família Turpin viveu no estado do Texas. A partir daí, eles se mudaram para uma cidade chamada Rio Vista. Em 2007, David e Louise mandaram 10 de seus filhos para um trailer isolado em sua propriedade e pegaram os 2 mais novos, deixando o resto das crianças no trailer por conta própria. Deixou eles à própria sorte, certo? Semanalmente, toda semana, a Louise levava os mantimentos para os filhos que estavam no trailer, certo? Mas racionado. Nunca levou o suficiente para alimentar todos eles, certo? Uma das suas filhas, a Jordan Turpin, e guardem bem esse nome porque mais tarde essa filha da família Turpin aí, do David e da Louise, é que vai fazer toda a diferença nessa história, certo, seguidores? Guardem bem o nome dessa menina. Aqui ela está com 6 anos de idade. Quando ela se tornar uma adolescente de 17 anos, a coisa muda. A história muda de figura completamente. Mas vamos em frente. Então, a Jordan, tá? Com 6 anos de idade, nessa época, afirmou que estava com muita fome e que ela havia recorrido para comer ketchup, mostarda ou gelo, chupar gelo, imaginem só. Depois que a família
deixou a propriedade em Rio Vista no ano de 2010, os vizinhos resolveram entrar na casa, que já estava desocupada, para ver tudo aquilo que eles já estavam achando de estranho na época que os Turpin estavam ali. Deixa eu tentar explicar para vocês. Na época que os Turpin moravam nessa casa, os vizinhos percebiam, acredito eu, no meu entendimento, que a situação naquela casa era estranha. O modo de tratamento com os filhos, o isolamento de 10 dos 12 filhos que eles tinham até então. Eles achavam tudo aquilo, né? A comida racionada que a Luísa levava, eles estavam achando tudo aquilo muito estranho mesmo. O que eles fizeram? Depois que os Turpin se mudaram para a Califórnia, os vizinhos entraram na propriedade, que foi deixada para trás. E o que eles encontraram lá é de dar nojeira para qualquer pessoa, tá? É uma porquice sem tamanho mesmo. Eles encontraram, entre outras coisas, as fezes pelo chão. As camas eles viram com as cordas amarradas dentro da casa, o que configura maus tratos, cárcere privado e tortura. E uma pilha de lixos e um gato e alguns gatos mortos lá dentro. Quer dizer, eles deixavam os gatos mortos conviver com os próprios filhos, né? Em 2014, os Turpin se mudaram novamente, foram para a Califórnia, né? E os vizinhos relataram que as crianças ficavam em silêncio, a menos que falassem com elas. Se conversassem com alguma das crianças, elas respondiam, mas se não falassem, elas também não se manifestavam, né? E a impressão que dava nesse vizinho, segundo o que ele mesmo disse sobre essas crianças, era que a única defesa que elas tinham era de se tornar invisível diante dos pais. Eram crianças assim que aparentemente estavam desnutridas e pálidas. Tá? Uma das irmãs da Louise, tia das crianças, disse mais tarde que o David e a Louise se recusaram a deixá-la ver as crianças na ocasião. E uma outra irmã dela ainda disse que estava preocupada com o peso das crianças, né? Mas uma tia
da Louise falou em defesa do casal, né? Disse que as fotos, que o casal postava foto das crianças no Facebook, né? E dizia que as fotos de toda a família postadas no Facebook demonstravam que eles estavam bem, né? Pelo menos era isso que o casal queria fazer com que as pessoas pensassem através das redes sociais, né? Que eles eram uma grande família feliz, o que duvida-se que seja verdade, né? E pelo seguinte, olha só, as crianças não passavam o tempo todo no cativeiro. Surgiram muitas fotos dos pais e de todas as 13 crianças visitando a Disneyland, nas proximidades de Anaheim, né? Então, tanto os meninos quanto as meninas, os irmãos, eles estavam vestidos com a camiseta da Disney, combinando, e o David e a Louise tinham afinidade com a Disney, né, com o parque. Eles eram tão apegados à Disney, os pais, né, que as placas dos seus carros, tanto do David quanto da Louise, eram placas personalizadas e alusivas à Disney, para vocês terem uma ideia, certo? Então o David e a Louise estavam planejando se mudar com a família para Oklahoma, depois da Disney, né? Depois do passeio da Disney. Só que foi nesse momento que aconteceu a prisão deles. Acreditem se quiser. Vocês lembram que eu falei que a menina Jordan Turpin ia fazer toda a diferença nessa história, né? E ela fez. Ela ouviu seus pais falando sobre a mudança e decidiu que era hora de chamar a polícia. Então, a partir daí, o que ela tinha que fazer? Escapar do cenário do crime, e ir até a polícia, contar o que aconteceu e resgatar seus irmãos. E a coisa aconteceu mais ou menos assim. Isso já estávamos no ano de 2018, né? Na cidade de Paris. Os filhos da família Turpin, eles já planejavam fugir de seus pais há mais de 2 anos. Eles já estavam tentando, eles já estavam entendendo o que estava acontecendo com eles, que aquilo que estava acontecendo com eles não era normal dentro da família, né? Então, em 14 de janeiro de 2018, é que se deu o gatilho dessa fuga que desencadeou na prisão de David e Louisa Turpin.
prestem atenção aqui, 2 das filhas do casal saíram de casa por uma janela. A Jordan Turpin, que já estava com 17 anos, e sua irmã mais nova, uma menina de 13 anos de idade, que ficou com medo e voltou para casa. Ela ficou com medo dos pais, da represália que poderia ter dos pais. Só que a Jordan não teve medo. Foi então que, com 17 anos, ela se afastou um pouco. Ela conseguiu dentro da casa um celular desativado e, com esse celular desativado, ela ligou para o 911. A menina trouxera com ela na ligação para o 911. Trouxeram o celular com ela e fez a ligação para o 911 quando ela fugiu. Eu vou abrir um parênteses aqui. Ela contou com a sorte nesse momento, porque o celular estava desativado e não existia nenhum tipo de certeza de que ele iria funcionar numa ligação de emergência. E graças a Deus ele funcionou. Bom, o que a Jordan falou ao despachante que atendeu ela no 911? Ela disse que ela e seus irmãos estavam sendo abusados por seus pais e que o cheiro na casa era tão ruim, às vezes, que ela mal conseguia respirar. Também, né, com que os seus pais acumulavam na casa onde moravam, que já foi inclusive até falado logo no começo do vídeo. Ela também afirmou que 2 de suas irmãs e um de seus irmãos estavam acorrentados em suas camas. Quando o primeiro policial chegou, Jordan mostrou a ele as fotos das condições em que se encontravam a casa onde eles estavam. Deputados do departamento do xerife do condado de Riverside foram notificados do que estava acontecendo e invadiram a casa dos Turpin, afirmando que estavam lá para uma verificação de bem-estar. Louise e David atenderam a porta. O departamento do xerife disse que Louise estava perplexa com o motivo de estarmos naquela residência. Lá dentro, eles encontraram uma casa cheirando a excremento humano, lixo em decomposição, animais de estimação mortos
e comida mofada, com todas as superfícies cobertas de lixo. Mais tarde, eles encontraram as outras 12 crianças, porque no decorrer desse período, a Louise teve mais uma filhinha, que daí de 12 se tornaram 13 irmãos, né? E essa menina estava com 2 anos de idade quando a Jordan fugiu e chutou o balde. Certo, pessoal? E aquilo que a Jordan tinha falado para eles, eles viram que realmente era verdade. Havia um garoto acorrentado em uma das camas. E já estava lá havia algumas semanas. Parecia que os outros haviam sido algemados até pouco antes da chegada dos oficiais na casa. Crianças foram encontradas com hematomas nos braços, parecendo frágeis e cobertas de sujeira. As crianças estavam tão desnutridas que os policiais pensaram que todas tinham menos de 18 anos, quando na verdade 7 tinham mais de 18. A casa continha centenas de diários escritos pelas crianças sobre suas vidas. Esse diário era algo exigido pelos pais dessas crianças, que eles fizessem, como se fosse um aprendizado escolar que eles estavam tendo dentro da própria casa, pois eles não frequentavam escola. Só que o que o David Turpin e a Louise Turpin nunca imaginaram é que no futuro esses mesmos diários que eles faziam os filhos utilizarem, escrevendo sobre a vida deles no convívio dessa família, serviria de prova contra os dois. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Turpin foram indiciados em 12 acusações de tortura, 12 acusações de cárcere privado, 7 acusações de abuso e de um adulto dependente e 6 infantis. David recebeu uma acusação adicional de ato obsceno em uma criança com menos de 14 anos. Eles foram detidos e, em vez da fiança ser paga, que a mídia relatou ter sido fixada em 9 milhões para Louise e 12 milhões para David, eles acabaram sendo acusados de perjúrio em relação às declarações que ele apresentou ao Departamento de Educação da Califórnia. Ao longo dos anos em que afirmava que seus filhos estavam sendo educados em escola particular, o advogado de Louise solicitou que ela fosse colocada em um programa de desvio pré-julgamento para tratamento de saúde mental, devido a um diagnóstico de transtorno de histriônica, que corresponde a uma personalidade que se utiliza da própria aparência física e age de maneira indevidamente sedutora ou provocante para chamar a atenção dos outros.
E mesmo com essa justificativa, o juiz negou o pedido, alegando que fosse representada como um risco para a sociedade. Em 22 de fevereiro de 2019, David e Louise mudaram suas declarações de inocentes para culpados em uma acusação de tortura, 3 de crueldade infantil deliberada, 4 de cárcere privado e 6 de crueldade contra um dependente adulto. Ambos foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Especialistas acreditam que nunca receberão a liberdade condicional devido à gravidade do crime, tornando-o efetivamente uma sentença de prisão perpétua. David foi originalmente enviado para a prisão estadual de Mule Creek, antes de ser enviado para Corcoran. Louise está no Centro Feminino da Califórnia Central. O resultado de tudo isso é o seguinte: todas as crianças passaram 2 meses no hospital. Depois, os 6 menores foram colocados em lares adotivos. Os médicos trataram vários problemas, incluindo danos cardíacos devido à falta de nutrientes e deficiências cognitivas e neuropatia. Em outubro de 2019, 5 das crianças mais novas foram adotadas por uma família abusiva, que as atormentou ainda mais. As alegações incluíam bater no rosto deles com sandálias, puxar seus cabelos, bater neles com um cinto e bater em suas cabeças. Eles foram forçados a comer excessivamente e depois forçados a comer o próprio vômito. Coitadas, essas crianças saíram da lenha e entraram na fogueira, né, gente? O pai adotivo foi acusado de agarrá-los e acariciá-los e beijá-los indevidamente, vamos dizer assim. A família adotiva foi presa e acusada de abusar de várias crianças sob seus cuidados. No início de 2020, o procurador distrital do condado de Riverside relatou que as crianças viviam de forma independente, trabalhavam e iam à escola, e que uma havia se formado na faculdade. A investigação para a revista de notícias ABC 2020, que narrou o caso para o especial de novembro de 2021, Space From, a House of Horror, a Casa do Horror, né? Relatou que algumas das crianças Turpin agora são negligenciadas pelos serviços sociais do condado de Riverside. Algumas são desabrigadas e nenhuma pode usar as centenas de milhares de dólares doados a eles. O dinheiro foi depositado em um fundo controlado por uma guardiã pública. Deus do céu, o que faz o dinheiro, hein, gente? Essa guardiã, ela foi nomeada
pelo tribunal. Se chama Vanessa Espinosa. Joshua Turpin afirmou que não conseguiu acessar os fundos e teve a compra de uma bicicleta negada durante uma entrevista com Diane Sawyer para a revista 2020 especial. Jordan Turpin afirmou que foi libertada sem aviso de um lar adotivo, sem habilidades para a vida, sem planos de moradia ou conhecimento de como obter comida e assistência médica. De acordo com o relatório, o condado de Riverside contratou um escritório de advocacia privado para investigar alegações de abuso por parte dos serviços sociais. Em julho de 2022, os irmãos Turpin, com ações judiciais no Tribunal Superior do Condado de Riverside, na Califórnia, contra a agência de assistência social que os colocou em uma casa onde foram supostamente submetidos a mais abusos e negligências. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito, façam os devidos comentários, sempre educadamente. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história e ativem o sininho para as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem no meu Instagram, @umnavegantecriminal, tudo junto, minúsculo e sem acento. E até a próxima.